Olá, meus irmãos. Então vamos dar sequência àquele projeto que eu falei para vocês, da grande necessidade nossa de formação da nossa liderança eclesiástica, né? O objetivo é chegar aqui à formação do nosso presbitério, tá? Há uns cultos atrás, então, falei para os irmãos sobre o papel dos homens na igreja, né? Nessa ocasião, eu não vou aqui entrar em detalhes, porque eu sei que todos vocês já sabem disso. Nós falamos sobre, então, a igreja, né? Que a igreja ela é formada pelas pessoas salvas no mundo inteiro, essa que a gente chama de igreja global, todos os crentes de todos os lugares do mundo. E também temos a perspectiva na Bíblia da igreja local, a Igreja Batista Betesda, uma igreja local. Essa igreja local, ela é um grupo de pessoas, né, que estão ali juntas para cultuar o Senhor e cumprir as ordenanças. E nós temos, então, a necessidade de, na igreja local, a formação da liderança e a escolha do nosso modelo de igreja. Então, enquanto governo de igreja, nós entendemos aqui que a nossa igreja ela é uma dicotomia aí, né, formada por organismo e organização. O organismo é a parte do corpo vivo de Cristo, né, os nossos cultos, nossos ajuntamentos, nossas coinonias, etc. Já a parte de organização é aquele governo que a gente precisa ter sobre a personalidade jurídica da igreja, né? E isso é fundamental e importante. Ok, enquanto organismo, o corpo vivo de Cristo, Cristo é o cabeça. Né? E a Bíblia é o nosso estatuto. A Bíblia é o nosso livro de regra, de fé e de prática. E é a Bíblia que diz: quem manda na igreja é a Bíblia. Quem manda na igreja é Jesus. Não é o pastor que manda na igreja, não é o presbitério que manda na igreja, não é a assembleia que manda na igreja enquanto organismo. Enquanto organização, nós temos ali presidente, assembleia e tudo mais. Mas enquanto organismo, corpo vivo de Cristo, é Jesus, e nós sabemos a vontade de Jesus baseado no que está na Bíblia. Claro que o Espírito Santo tem que nos dar iluminação para interpretarmos. Mas uma vez que entendemos a interpretação, a iluminação do Espírito, nós seguimos o que está na Bíblia, né? Sei que todos vocês concordam com isso. Questão da organização, então, aí a gente tem o estatuto, né? Estatuto social, diretoria estatutária, Código Civil, Constituição Federal. Então, nós estamos debaixo desse tipo de governo, né? Bem, a Bíblia não traça um modelo específico de governo de igreja. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas nós batistas, nós optamos ou entendemos que o governo de igreja é o governo chamado congregacional, de assembleia, ou como a gente pode chamar, uma democracia, onde todos têm voto, onde tecnicamente todo mundo, né, as decisões são tomadas com base na votação e na vontade da maioria. Mas o que a Bíblia nos diz com relação a isso? Com relação à questão da escolha de presbíteros e de trabalhadores, ou poderíamos dizer de oficiais da igreja, para o exercício de assuntos espirituais, ou seja, para o governo eclesiástico, o governo enquanto organismo, a Bíblia nos traça, sim, algumas atitudes como foram feitas, e a gente deveria seguir a tradição que está na Bíblia, a tradição escrita na Bíblia, não a tradição oral da igreja. Atos, capítulo 1, nos fala como foi a escolha do substituto de Judas. A igreja tinha 120 membros, e não foi uma votação aberta, né? Pedro não assumiu lá como presidente da Assembleia e falou: vamos votar, indicação, cada um indica um. Não foi assim. Eles 11 se reuniram. Por que eles 11? Porque foi aos 11 que Jesus Cristo deu a autoridade para esse governo da igreja, né? Foi a esses 11 que Jesus falou que estaria dirigindo a igreja. Pois bem, eles então deram as qualificações. Quem é que tem aptidão? Quem é que está apto? Quais são as qualidades? Qualquer um dos 120? Não. E lá em Atos está registrado como foi.
e eles encontraram 2 pessoas. E aí sim, como tinha vaga só para um, aqueles 2 únicos que preenchiam todos os requisitos, entre eles foi feita então uma votação. E essa votação, e não foi uma votação tão aberta assim por toda a igreja, houve um componente espiritual que determinou a escolha de Deus. Naquela época eles lançaram sortes, né? Provavelmente deve ter sido algo que colocou ali uma pedrinha branca, uma pedrinha preta dentro de um saco e falou: se for o Matias, vai sair a branquinha. Alguma coisa mais ou menos assim. Né? É lógico que isso é muito cultural, muito específico daquela época. Talvez hoje nós não agiríamos mais dessa forma, mas o fato é que foi uma condução espiritual onde Jesus manifestou a vontade dele. Depois nós temos a escolha dos diáconos, em Atos 6. E aí essa sim, interessante que a liderança continuava sendo exercida, a liderança espiritual, pelos 12 ali, tá? Matias agora já no grupo. E veja que a questão que levou à escolha dos diáconos foi uma questão meramente administrativa, a distribuição de alimentos, inclusive distribuição de alimentos para as mulheres, né? Além de ser uma questão administrativa, era uma questão específica do grupo de mulheres. E aí eu até aproveito para falar por que Maria não foi escolhida para resolver a questão. Né? Isso nos aponta para que Maria não é essa intercessora dos homens como querem os católicos. Mas o que eles fizeram? Também não fizeram uma votação aberta para todo mundo, cada um põe um nome num papelzinho e a gente vai escolher os mais votados. Não. Eles deram as qualificações. Para ser pessoas que vão resolver essa questão, tem que ter o Espírito Santo, tem que ser assim, tem que ser assado e tal. Eles estipularam as qualificações. E aí foram encontrados esses 7, e esses 7 então foram acolhidos pela Assembleia e então foram eleitos, foram escolhidos, foram reconhecidos como os diáconos para cuidar de assuntos administrativos. Tá? Alguns paralelos que a gente poderia fazer isso hoje, mas aqui ainda, mas vai ficar muito longo e eu posso fazer isso numa outra hora. Só relembrando aqui que eles foram, os 12, eles foram a voz de Jesus. E aí eu costumo dizer que hoje a voz de Jesus está na Bíblia, porque tudo o que os apóstolos precisavam passar de importante para nós, ele foi colocado nas Escrituras. Por isso que nós seguimos a palavra de Deus e temos a palavra de Deus como a palavra do próprio Jesus para nós. Tá? Então, aqui apenas um mapinha mental para a gente entender como que funciona isso. Falamos também sobre essa questão aí de presbítero, bispo e pastor, que são títulos que aparecem nas Escrituras, e no final das contas a gente vai entender que são termos que podem sim ser intercambiados. No entanto, como a gente vai ver aqui sobre liderança, o governo de igreja, né, o governo espiritual da igreja, o governo espiritual especificamente, mas também muitas das vezes o governo administrativo, mas o governo espiritual especificamente, na Bíblia, eles são chamados sempre de presbíteros no plural, tá? A maioria das vezes. Como eu disse, a única referência que a gente vai ter a pastor, podendo fazer a aplicação de que esse pastor é o líder espiritual de uma igreja local, é se a gente entender que aquelas cartas que foram escritas lá em Apocalipse 2 e 3, quando fala ao pastor, ao anjo da igreja, e se a gente entender que esse anjo está se referindo ao pastor local da igreja, talvez a única, mas as outras vezes nós vemos a referência ao termo presbítero mesmo. Mesmo o apóstolo João e o apóstolo Pedro, eles escrevendo, eles referem-se a si como presbíteros, e não como pastor, nem como apóstolo nesse sentido. Tá? Então, o presbítero significa ancião, os judeus já tinham esse nome ligado a algum tipo de liderança entre eles, e isso evidentemente passa para a igreja. O termo bispo, que vai aparecer em algumas cartas ali, lá em Atos também, ele se refere a uma pessoa encarregada de verificar, de fazer a supervisão. E aí a gente pode até entender essa supervisão como sendo administrativa ou também espiritual. Né?
E o pastor é aquele que cuida do rebanho. Então, lá em Atos 8, lá em Atos 20, ele está se referindo ao pastor ali, o trabalho que o pastor faz, né? Ou seja, o pastoreio. Né? E aí, 1 Pedro 5, né? Então rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, pastoreai o rebanho de Deus. Então, se a gente fosse fazer aqui uma aplicação direta, o trabalho de pastoreio, o trabalho de apacentamento do rebanho é feito pelo presbítero. Você percebe? Pedro poderia falar, rogo, pois, aos pastores que há entre vós, eu, pastor como eles, pastoreai o rebanho de Deus. Mas ele não usa o termo pastor, ele usa o termo presbítero. Por isso que eu acho que usar o termo, né, que os presbiterianos usam, eles não estão muito errados, não. Né? Como eu disse, o Atos 20, 17 e 28, a gente vai ver esses três termos aí. Né? Ou seja, os líderes são os presbíteros, o trabalho que os presbíteros fazem, ungidos pelo Espírito Santo, é de supervisionar e pastorear. Então, parece-nos que a Bíblia chama de presbíteros, né? Mas eu não quero mudar termo, não quero ficar sendo chamado de presbítero, e sim de pastor. Né? Mas só para a gente ficar claro aqui, a importância de ter um ministério plural. Não é um pastor que manda tudo na igreja, mas sim um ministério, a liderança espiritual. É bom que ela seja exercida por pelo menos 2 ou mais pessoas, e aqui pessoas homens, certo? Temos aqui referências então sobre isso. E aí a gente faz a diferenciação entre ministério pastoral e liderança espiritual, e aqui penso eu que a diferença entre o ministério pastoral e o presbitério, entenda a liderança espiritual como os demais presbíteros, a diferença é que o pastor tem preparo teológico, e tem que ter preparo teológico formal, aprofundado. Eu diria o preparo de pastor, ele ser, né, o pastor de fato e de direito, né? De fato aí, ou que pastoreia mesmo, de direito, que fez a faculdade teológica, se aprofundou nos trabalhos ou nos estudos teológicos, e principalmente que exerça, digamos assim, uma prioridade, um certo tempo integral na dedicação do apacentamento do rebanho. Já os outros que têm, né, digamos assim, os outros homens que têm uma vida particular como prioridade, eles podem compor o presbitério, podem ser ali os copastores, mas a gente faz essa diferenciação entre o pastor, aquele que vai responder pela igreja mesmo em última instância, ou eu diria, aquele que vai presidir o colegiado do presbitério. Bom, e aí sim a gente faz essa diferenciaçãozinha, e por isso não há problema a gente chamar esse presbítero, que acho que a igreja presbiteriana chama de presbítero regente, ela tem uma diferenciação assim, né? A gente então chama de pastor. Né? Muito bem. 1 Timóteo 5, não, deixa eu pular isso aqui. 1 Timóteo 3, então do 1 a 7, nós temos as qualificações para o presbitério. Tá? E é aqui que eu vou gastar talvez aí mais 10 minutinhos aqui para tentar fazer o vídeo ficar o mais curto possível. Depois você pode abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 7, e ler. Tá? Eu já vou direto ao ponto aqui. Quais são as qualificações dos presbíteros? Ou seja, a princípio, qualquer homem da igreja, ele é elegível, ou ele está, né, na possibilidade de ser reconhecido como um presbítero, e assim está exercendo a liderança espiritual, reconhecidamente, inclusive com imposição de mãos, para o pastoreio da igreja, né, para o apacentamento da igreja, para estarem compondo junto com o pastor esse colegiado, e assim
estar dando condições, e eu diria até uma certa legitimidade e uma complementação ao ministério pastoral e assim a igreja crescer forte e saudável. No entanto, não é a assembleia, não é o pastor, não é um grupo de irmãos, mas sim a Bíblia, em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, portanto, o próprio Senhor Jesus, que diz quem pode ser. Pode ser qualquer um? Não. E eu quero, então, o texto começa, né? Aquele que almeja o episcopado, ou seja, o presbitério, para serem ali os líderes, os apacentadores, desejam uma coisa maravilhosa, excelente. Contudo, é necessário que o bispo seja irrepreensível, é a primeira palavra que aparece ali. A gente pode fazer duas interpretações. Irrepreensível ser a primeira qualidade da pessoa que deseja ser presbítero, que deseja ser líder na igreja. Mas talvez essa palavra está dizendo o seguinte, ele tem que ser irrepreensível. Como que é que o presbítero está irrepreensível? O que é a irrepreensibilidade? Aí a gente vem com as qualificadoras. Né? Não seria o irrepreensível, então seria estar se referindo ao grupo, né, a ter todas as qualidades que ele vai listar dali para baixo. Mas se a irrepreensibilidade for mais uma delas, e aí a palavra grega significa não acusável, não condenável, não processável, alguém de boa reputação, honesto e paciente, que cumpre a palavra, respeitado, respeita a autoridade, sabe reconhecer seu erro, atencioso e cordial. A palavra significa isso. Mas eu penso que a irrepreensibilidade aqui, então, é ter essas outras qualificadoras que o texto vai mostrar aqui para nós, né? Acho que 10 ou 12 delas aqui. A primeira que ele começa aqui é marido ou esposo de uma só mulher. Eu lembro que no culto eu falei sobre isso, né? Então, esposo de uma só mulher é entendido pela grande maioria das pessoas como alguém que não é bígamo, né? Não está casado com duas ou mais mulheres ao mesmo tempo. Isso um casamento legal, como foi explicado em algumas culturas ainda hoje, lá no Oriente, por exemplo, se permite que o homem tenha mais de uma esposa legalmente. Claro que não está falando aqui de adultério, caso, né? Não, isso aí é óbvio, isso aí é pecado, mas seria nesses lugares. Então, quando a igreja chega lá no Oriente Médio, vai evangelizar um cara, ele está aceitando Jesus, ele era muçulmano, nunca ouviu falar de Jesus antes, entrega a vida a Jesus, mas ele já tem 2 ou 3 esposas. E o que ele vai fazer? Não vai mandar o cara embora e dizer que ele vai para o inferno. Ele vai ser salvo, vem com a família inteira. Porém, ele não estaria apto a ser um presbítero. Né? Mas sim, meus irmãos, não está errado muitos que entendem, e muitas igrejas praticam isso, né? Que a pessoa que está divorciada e casada de novo, e a ex-esposa ainda está viva, de que ele não deveria ser reconhecido como um dos presbíteros da igreja. Eu penso que talvez isso seja, digamos assim, um excesso de zelo. Inclusive, muitos bons pastores hoje, excelentes pastores, né? Pastor mesmo, ordenado, membro da ordem dos pastores, eles são divorciados, estão num segundo casamento e tudo mais, enfim, erros passados foram corrigidos, e isso não os impede de estar realizando o trabalho deles. Né? Então eu penso que aqui o nosso entendimento possa ser assim aplicado a essa questão da bigamia, e não termos aqui uma impossibilidade de que a pessoa que é divorciada e está num segundo casamento não seja um impeditivo para que ele possa estar assumindo ou estar fazendo parte do presbitério. Né? Contudo, a gente entende isso como uma exceção, né? Não uma regra. E deveríamos ter essa conscientização e falar para todos, né? E deixar isso num foro íntimo mesmo. Se a pessoa entende, olha, eu sou pastor, eu sou divorciado, mas eu entendo que eu posso ser um bom presbítero, eu não entendo que isso seja um impeditivo para mim, eu acho que a gente pode admitir isso sim, desde que as demais qualificadoras estejam presentes na vida desse irmão.
As outras aqui, acho que a gente não precisa gastar muito tempo, né? Só vou dar a definição aqui do grego para ficar, né, um pouco mais entendido. Aí vai lá, esposa de uma só mulher temperante, é pessoa que tem equilíbrio de visão e de conduta, em pleno juízo, moderado, não extremado, não excede seus limites, tem senso crítico apurado, não faz brincadeiras fora de hora, sabe ser enérgico sem se embrutecer, sem ser arrogante, cruel, ferino, não é extravagante no modo de trajar. Veja a questão das roupas, né? Não é só para mulher não, para homem também, nem os bombadinhos assim, as calcinhas apertadinhas. Essa moderação, né? Não é extravagante no modo de trajar, beber ou comer, não faz aventuras com economias. Questão do dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O bom testemunho com relação a gastos financeiros. Sóbrio, terceira, aquele que tem a mente sadia, segura, equilibrada, comportamento impecável, econômico, não se deixa levar por influências externas, cuida de sua saúde, cultiva bem-estar mental, faz pronunciamentos criteriosos, leva uma vida pacata. Modesto. Esse termo se aplica à beleza organizada, enfeite adequado, combinação harmoniosa, sem luxo, discreto, coerente, ordeiro, simples, recatado, sem exageros, bem comportado, se adapta facilmente ao meio, sem soberba, humilde, não esbanjador. Claro, muitas dessas coisas a gente precisaria contextualizar, né? Mas, enfim, dá para a gente ter uma clareza aqui do termo. Hospitaleiro. Aqui eu vou colocar como pessoas que sabem receber bem, não só nas suas próprias casas, e aí nos cultos em casas, né? Mas também na igreja, e sermos bons anfitriões. Apto para ensinar, aqui a aptidão, tanto conhecimento bíblico minimamente testável, né? Ou testado, mas também que tenha o desejo de ensinar. Não dado a vinho. Rapaz, eu queria que tivesse escrito aqui que não bebe nada, né? Mas não está. Brincadeiras à parte, né? Não dado ao vinho aqui, então, enfim, e aí até eu coloco isso, né? Não há realmente uma proibição tácita na Bíblia para que não se beba. Eu, particularmente, não bebo, prefiro não beber nada. Espero que Deus me ajude a ser assim, né? Que eu nunca venha me apaixonar por alguma bebida alcoólica. Eu sou feliz por ter, de nascença, de genética, nenhum prazer em bebida alcoólica, né? Então, para mim, fica fácil. Mas eu entendo que não é uma proibição, mas assim, moderação mesmo, né, irmãos? Cordato, caracterizado por sua prudência, sensatez o acompanha sempre, não se precipita, não é apressado, não se abala ante imprevistos, inimigo de contendas, que não se envolve em discussões banais, sabe conduzir um debate sem levá-los ao extremo, procura viver em paz com todos os que o rodeiam, é paciente, é longânimo, dificilmente se irrita, age pelo impulso da irritação, né? Porque às vezes a gente fica irritado, escuta 5 minutos aí do noticiário político, a ira vem, mas a gente não age baseado nela. É usado como instrumento de reconciliação, ou seja, esse irmão que tem a capacidade de ser um reconciliador. Outra característica, não avarento, né? Ou seja, não se caracteriza pela gana do dinheiro, fazer do dinheiro a sua maneira de ser, não esbanja ou não quer ter, né? Parecer que gasta mais daquilo que tem, enfim. E o governa bem a sua casa, né? Que lidera o seu lar com sabedoria, esposa e filhos, né? E aí, como já falamos até em relação a filhos ali, era alguma coisa também para mim que eu sempre me preocupava com isso, mas depois entendi pelo texto, né? Aqui são os filhos pequenos, os menores de 11 anos, nós podemos colocar assim. Daí para cima, os filhos já têm a capacidade de tomar a decisão e fazer a escolha pessoal, porque Deus não tem netos, na verdade, Deus só tem filhos. Não neófito, alguém que não seja novo na fé, um novo convertido, ou uma pessoa que ainda não tenha um conhecimento básico, né, mínimo, para responder à fé
para testemunhar da sua fé, para fazer uma boa defesa da fé, né? Nesse sentido também. Porque às vezes a pessoa pode ter 10 anos de crente, mas de frequentador de igreja, igrejado, né? E não conhece as doutrinas mínimas das Escrituras. Eu conheci um sujeito, muitos anos de crente, foi ser ordenado ao diaconato da igreja, o cara virou testemunho de Jeová. Quer dizer, muitos anos na igreja, mas era um neófito, né? Bom testemunho dos de fora, ou seja, não dá escândalos lá fora, né? As pessoas não ouvem uma coisa lá fora e outra coisa na igreja. Não arrogante, a palavra grega deriva da junção autos mais eudomai, significa aquele que a si mesmo se gloria ou se elogia, né? Aquele que se acha orgulhoso, presunçoso, egoísta, egocêntrico. Não irascível, alguém que não se irrita com facilidade, não perde a compostura, é controlado, não se caracteriza por explosões de temperamento, não fica amargurado, sabe perdoar, não cobiçoso, né? Muito a ver aí com a ganância, ou, né? Aqui até cai no 9º, 10º mandamento, né? Amigo do bem, sua vida é pontilhada de boas atitudes, boas amizades, boas obras, são produtos espontâneos de sua fidelidade para com Deus. Justo, procura viver dentro das leis de Deus e dos homens, a justiça de Deus mora e afeta sua consciência, é imparcial, equilibrado e honesto. Piedoso, alguém temente a Deus, o temor do Senhor é uma constante em sua vida, dedica-se à meditação, à oração, seguramente alguém irremediavelmente comprometido com o senhorio de Cristo. Domínio próprio, sabe controlar suas emoções, conhece suas fraquezas e sabe tratá-los. Preocupa-se em permitir que o Espírito Santo controle e o domine. Almeja viver sempre cheio do Espírito. Apegado à palavra, não preciso nem dizer mais nada. Poder para exercer, para exortar e convencer. Sua vida é tão equilibrada e correta que leva a ganhar credenciais do conselheiro natural espontâneo no seu meio. Sabe exortar, encorajar, né? Aconselhar e repreender com amor. Tem habilidade para convencer as pessoas. Bem, meus irmãos, e a diferenciação, como eu disse, em relação ao pastor, é que o pastor tem que ter as mesmas características acima e principalmente o preparo teológico formal. Tá? Bem, quando a gente está falando de liderança espiritual, não significa que todo mundo tem que ter os mesmos dons, e a liderança espiritual ela não é para ser necessariamente exercida no púlpito, mas muitas das vezes o presbítero, nesse caso, é aquele que vai compor com o pastor o cuidado, o pastoreio da igreja, nos aconselhamentos, nas decisões, nas orientações, e principalmente aqui em relação à questão da disciplina. A disciplina eclesiástica, que a gente pode meditar um pouco mais para frente nisso, não se trata apenas da disciplina corretiva, ou seja, corrigimos aquele que faltou, né, aquele que cometeu um erro, mas a preventiva, que é muito melhor. Bem, dito isto, eu quero colocar para os irmãos, né, o texto lá de 1 Timóteo começa, aquele que almeja o episcopado. Então eu preciso da manifestação do seu interesse. E aqui eu não vou obrigar ninguém, muito pelo contrário. E assim eu espero que você possa, poxa, pastor, eu ouvi isso aqui, eu entendi, estou orando a Deus, eu quero fazer parte, quero me aprofundar e fazer parte desse presbitério da igreja. E aí a gente vai fazer análise com base nisso que nós acabamos de falar, né, que está lá nas Escrituras. Oraremos juntos, buscaremos ao Senhor juntos, ninguém é perfeito, a gente vai... há um crescimento, né, à medida em que a gente vai exercendo o presbitério, o presbiterato, a gente vai crescendo também, nós vamos nos aperfeiçoando, o crescimento espiritual vem com o estudo das Escrituras, com a oração, com as devocionais, mas vem também com a idade e o tempo de exercício no presbitério. Então, eu gostaria de convidar você, mas vai ter que pagar um preço, né? Pagar um preço que é se dedicar mesmo nesse crescimento espiritual e se envolver com a igreja e se doar
para a igreja e pela igreja, né? Para Jesus, tá bom? Então eu espero que depois disso e vou cobrar de vocês aí uma manifestação. Como eu disse, uma das coisas que não está aqui no texto, mas que eu vou, digamos assim, fazer uma exigência dentro da mais profunda sensibilidade para entender as dificuldades de cada um, que é a questão da assiduidade aos cultos, né? Tanto aos domingos quanto às quartas, por enquanto, e depois, quando a gente estiver aí com os cultos nos lares, com os devidos grupos pequenos em funcionamento, a assiduidade. Não significa que a gente não vá ter a necessidade de se ausentar de alguns, né? Ou não vai poder se ausentar de nenhum, melhor dizendo. A questão não é essa, eu tenho certeza que você compreendeu. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida. Eu espero que você venha me ajudar a colocarmos isso de pé na nossa igreja, que é um sonho meu já de muito tempo. Deus abençoe você. Amém.